Olá, meus amigos, queridos amigos que mais uma vez estão junto conosco aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando Provérbios. Aliás, foi você de casa que escolheu esse livro. A gente colocou um vídeo lá no nosso Instagram e você votou. E o primeiro livro que estamos estudando no podcast bíblico já é o livro da Sabedoria, escrito por Salomão. E estamos hoje no capítulo 5. E só coisa boa, eu te convido a ficar até o final juntinho com a gente, porque Deus quer falar ao seu coração, ministrar algo novo. Nós temos um capítulo muito interessante para o dia de hoje e não vou estudá-lo sozinha. É claro que além de você de casa que está nos acompanhando, eu estou com os meus amigos aqui no estúdio que estudaram comigo Provérbios capítulo 4 e agora já estão aqui novamente para o capítulo 5. Vamos dar continuidade nesse estudo maravilhoso. E eu dou as boas-vindas primeiramente para o pastor Rangel. Seja muito bem-vindo, pastor. Que alegria, irmã Júlia. Também estamos aqui com o pastor Miguel. Maravilhoso esse momento. Aprendemos muito, crescemos muito e olha, a iluminação está acontecendo. Sim. Cada meditação, a palavra se abre e a gente consegue ver um norte, a gente consegue ver um caminho, conseguimos enxergar aonde Deus quer que a gente chegue e vai ser muito bom essa meditação, que é um assunto muito importante, capítulo 5. A exposição das tuas palavras traz luz e traz entendimento também, exatamente, né? Traz sabedoria para os nossos caminhos. E como o pastor já entregou aqui, o pastor Miguel também está conosco. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, dona. Para a gente é um prazer estar aqui, junto com o pastor Rangel, junto com a senhora e junto com toda a grande audiência do CJC. Como o pastor Rangel salientou, é um texto que traz luz. De luz a gente entende e a gente gosta de falar. O senhor já fala, né? Muita luz. Muita luz é o nosso jargão, né? É a palavra que vai na nossa frente. O dia que você encontrar o pastor Miguel, você fala pra ele assim, ó, estende a mão e fala, muita luz. Eu nem dou bom dia mais. É isso aí. Não dou, mas agora é só muita luz. Já muita inclui luz. tudo, né? Todo o tratamento. Exatamente. Exato. E pessoal, olha, vai ser maravilhoso. Fica com a gente nesse estudo. É um assunto interessante e importantíssimo. Vai ser bênção para a sua vida. E nós sempre começamos fazendo uma oração, convidando o Espírito Santo para nos dar a revelação correta das Escrituras. E hoje, pastor Rangel, você pode dar essa bênção para a gente? Sim, com certeza. Vamos falar com Deus agora e pedir a Deus que nos ajude. Porque uma das funções do Espírito Santo é ensinar. E estamos aqui prontos para aprender. Deus, entramos em sua presença para pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender as suas palavras. Senhor, que toda cegueira espiritual, meu Deus, possa cair por terra agora. Que assim como em um momento da vida do apóstolo Paulo, quando ele ainda era conhecido como Saulo, o perseguidor dos cristãos, ele viu uma grande luz e daquele momento em diante o Senhor começou a tratar com ele, até que ele se tornou o grande apóstolo Paulo que conhecemos. Senhor, que também seja assim para conosco, que a tua luz brilhe, Pai, que toda cegueira acabe e que o entendimento que o Senhor irá nos dar possa nos acompanhar até a eternidade, porque hoje estamos escolhendo a melhor parte, como Maria fez. Estamos ganhando e não perdendo, Pai. Muito obrigado, pedimos, fale ao nosso coração, Senhor. Amém e graças a Deus. Se a gente pede que ele fale ao coração, ele fala. Se a gente bate na porta, ela vai ser aberta, né? A porta do entendimento, a porta da sabedoria. Na minha Bíblia aqui, no capítulo 5 de Provérbios, não tem um título. Não sei na Bíblia de vocês. Tem algum título específico? Não. Na minha também não, e eu acho interessante a gente comentar isso, porque essa divisão em capítulos, em versículos e títulos só veio muito depois, né? Os textos da Bíblia Sagrada, eles não foram escritos com essa intenção, né? A gente fez para organizar melhor, não há nada de errado com isso, mas só para você entender que é uma coisa contínua. A gente não pode pegar um texto fora de contexto, ler isoladamente sem entender aquilo que o autor realmente quis dizer, o que ele realmente quis expressar. Então vamos continuar nesse estudo. Não tem um texto aqui, um título, perdão, propriamente dito, mas a gente separou por assuntos centrais. E no versículo 1 e no versículo 2, a gente vai ver novamente o rei Salomão nos dando esse conselho de atentar para a sabedoria, sobre guardar os conselhos, deixar isso ali atado nas tábuas do nosso coração. E aí a gente já vê logo de cara essa introdução.
Mas seguindo aqui, já trazendo para esse assunto importante que o pastor Rangel até comentou, do versículo 3 ao versículo 8, a gente vai ter ali um assunto central, onde ele dá o conselho para se afastar da mulher imoral. E aqui a gente tem uma coisa interessante, eu queria ler com vocês no versículo 4 e no versículo 5. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Parece uma coisa muito boa, né? Aí no versículo 4 diz assim: mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. E aqui me chamou a atenção algo, né, que o rei Salomão já está nos mostrando o final disso. Parece bom, mas o final desse caminho é de morte. E até um assunto que eu estava conversando com meu esposo, isso foi ontem, né? A gente conversava sobre dessensibilização. Olha só que tema legal, né, para a gente conversar. Mas é interessante a gente pensar sobre isso, porque a nossa geração sofre muito com isso. Por exemplo, a gente vive numa geração onde faz com que o pecado não seja tão agressivo aos olhos. Você está tão em contato com aquilo que não se torna mais agressivo aos seus ouvidos. Por exemplo, você encontra várias músicas falando sobre traição, sobre aquele que foi traído, sobre adultério, filmes tratando sobre isso, séries falando a mesma coisa, e você, em pequenas doses, vai sendo exposto àquilo de tal forma que não é que se torna certo, mas se torna comum, não agride mais aos seus olhos. Você perdeu a sensibilidade, você vai sendo exposto de tal forma que não te incomoda mais, e isso é um grande problema, porque parece bom, mas no final é de morte. Salomão já nos mostra isso. Não só falando um exemplo para você entender que não é só a respeito de uma traição, de um adultério, mas eu lembro de uma série que ficou muito famosa, eu não sei em que ano, mas a internet só falava disso, que era sobre o La Casa de Papel. Vocês lembram? Sim, que todo mundo falava disso. Lá, os ladrões que usavam uma roupa vermelha. E você pode reparar, com qualquer um que você falasse sobre esse assunto, tava todo mundo torcendo para quem? Pelo ladrão. Pro ladrão. Exatamente. Pro errado, né? Para aquele que tá fazendo uma maldade. E as pessoas torciam, elas criaram uma empatia. Por quê? Em pequenas doses, eles foram sendo expostos àquilo e não se tornou mais agressivo aos olhos. Mas Salomão nos mostra, né? Mostra qual que é o cenário final. E detalhe, ninguém pensa isso na hora. A gente vê nessas páginas de Provérbios, principalmente nessa parte onde ele vai relatando sobre a mulher estranha que destila um mel, né? O paladar parece macio como azeite. Ele mostra um fascínio. É assim que o mal trabalha. O mal, ele trabalha fascinando a pessoa. Forte. Ela não consegue enxergar o resultado. Exatamente. O fim. Como foi com Davi, como foi com outros personagens da Bíblia, como Sansão. Exatamente. Podemos colocar, porque ele tinha um fascínio. Ele queria uma mulher que não podia ser do povo que foi liberado. Tinha que ser do outro povo que não era liberado. Eu até vi uma frase sobre Sansão e eu cheguei a anotar. Sansão tinha domínio sobre os seus inimigos, mas não tinha domínio sobre os seus desejos. É por isso que ele terminou a sua vida sendo cego, humilhado, zombado e com má reputação. E tudo bem, depois a morte dele levou muitos filisteus, mas ele poderia ter feito a mesma coisa e continuado vivo. Com honra. Com honra. Mas por quê? Porque por um momento ele ficou fascinado, ficou cego, ele se deixou levar, ele foi dominado por aquilo. Nós temos um grande exemplo, que foi o primeiro exemplo de Eva. Quando ela olhou, desejou aquilo que Deus já havia dito que ela não deveria comer. Então, antes da serpente induzir, tudo bem, passava batido. Mas quando a serpente sugestionou que ela comesse aquela fruta, ela olhou e ela desejou. A Bíblia fala que ela olhou e disse... Fruto desejável. Exato. Ela começou a ver Agradável coisas... aos olhos. Começou a ver coisas que ela não via antes. Mas é o fascínio, é o que o diabo trabalha, com fascínio. Eu tiro disso, pastor Rangel, cuidado com o que você deseja. Sim, Cuidado, claro. você sabe o que sua carne deseja. Não é normal que um jovem, na sua natureza, na sua naturalidade, na sua juventude, ele vai desejar
chega uma hora ou outra, por si só, a natureza do homem e da mulher, chega um exemplo, nós estamos no canal da Juventude Cristã. Sim. É um programa de jovens. Eu posso falar para os jovens então, Sim, Nandi? senhor. Falar para os jovens. Se você está aí, você fala, pastor, estou na guerra. Naquela guerra que todo jovem passa. A puberdade. O desejo da sua carne, meu filho, é porque você está passando aí agora. A sua mente ela vai achar escapatórias para o desejo da sua carne. O Davi, eu acho que ele na mente dele achou uma escapatória. Eu vou matar o marido dela, ninguém vai saber. O Sansão achou uma escapatória. Já pequei de uma forma, já toquei no leão, agora eu só vou ficar com a Dalila. Não vai acontecer nada também, não. A Eva achou uma escapatória. O Adão também achou uma. Foi a mulher que o Senhor me deu. A sua mente sempre vai te sugestionar uma escapatória para o favo de mel que está no seu dente. E essa sensação de impunidade, por muitas vezes o castigo não vir de imediato, faz a pessoa não perceber que ela está armando um laço contra a própria vida dela. Porque a pessoa, por exemplo, até no versículo 6 fala sobre isso. A mulher, né, estranha, não pondera a vereda da vida. Ela não quer viver e ela também não está interessada que a pessoa que está se envolvendo com ela viva. Então, normalmente, a pessoa que quer fazer o errado, ela não está pensando na consequência. E se ela encontrar uma pessoa que também não pensa nas consequências, aí é o encaixe. É o bolo para a derrota certa. E a cereja. A cereja do bolo, né? Ali. Da destruição. Exatamente. E no versículo 8 a gente vê qual que é o conselho. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da casa dela. Isso é forte. Aqui é interessante porque fala para você fugir desse caminho. E ó, Deus ele vai mandar você resistir ao diabo, mas da tentação, da aparência do mal, ele manda fazer o quê? Se afastar. Forte. Se afasta, deixa de seguir a tentação, para de conversar com a tentação. Forte. Para de sair com a tentação, porque na aparência do mal você tem que fugir. A gente resiste ao diabo. Tem gente que tá invertendo os papéis. Exato. Na verdade, tá ali tentando. Deixa eu ver qual que é a dela. Vou ver qual que é a dele. Deixa eu ver até onde ele vai. Até onde ele vai, exatamente. Tem gente que ela testa o namorado. Pastor, eu ia ver até onde ele ia. Ah, minha filha, a senhora vai ver mesmo. Eu falei isso ontem, esse tema, a gente ter chegado aqui para mim é muito agradável, porque tá fresco na memória. Eu preguei isso ontem. Eu falei, pessoal, pergunta para a menina de 15 anos que é mãe, se é você, não falando de uma forma pejorativa, mas eu tenho certeza, se você perguntar para a menina de 15 anos, que ela é mãe agora, pergunta se ela pensou quando ela tinha se deitado. Se passou na mente dela que ela poderia ser uma mãe prematura, perder a juventude dela, perder a liberdade de poder estudar, de cursar uma faculdade bacana, poder se preparar para ser mãe. Filho não é maldição. Se você teve um filho prematuramente, não é uma maldição. Não é isso que a gente está querendo passar. A gente está querendo passar que a pessoa não pensa no final. No final. E essa juventude que a gente vê hoje, infelizmente, no Brasil, no Rio de Janeiro, onde a gente convive aqui, né, onde a gente atende. Eu, pastor Rangel, a dona Júlia, filha de pastor, casou com um pastor. Eu tenho certeza que na nossa estrada, várias pessoas a gente atendeu dessa forma. Para a gente é notório e é racional entender que se você não cuidar, não se afastar, eu vou ver até onde vai dar numa gravidez. Vai dar no espancamento. E uma coisa que a gente pode garantir, pastor, é que o diabo não tem pressa. O diabo não tem. Sim, Não tem ele pressa, é muito não. paciente. Pode levar anos, mas ele vai esperando, vai Ele só vai só alimentando ali. aquele desejo. Porque acho que foi ontem que a gente falou sobre o coração. Sim, Ontem sim. não, no capítulo 4, nós falamos sobre o coração e que tudo parte do coração. Ali parte o desejo, parte o pensamento maligno, a inclinação pecaminosa e é como se fosse uma gestação, né? O processo do pecado. Como a gente sempre ouve por aí, E a ninguém palavra fala acorda, sobre hoje isso. eu vou Sim. pecar, hoje eu vou adulterar, hoje eu vou, enfim, ninguém acorda nisso, é um processo. Começa no coração e aquilo vai sendo alimentado. Pacientemente. Tiago, acho que fala isso. Você Sim. aceita e dá Isso. luz ao pecado, Exatamente. né? E interessante, por que estamos aqui? Deus colocou essa programação para que você pudesse enxergar de um outro ângulo. Porque como o pastor Miguel falou aqui, talvez você esteja tão envolvido numa situação que você não consegue enxergar o perigo Exato. ou o final desastroso que isso vai trazer. Exato. Só que quando você tem a palavra de Deus se iluminando, alertando, advertindo você, você consegue ver de uma outra ótica. Por exemplo,
todos esses textos que estamos comentando aqui, eu só consigo pensar o seguinte: o alto custo do pecado, Sim. da infidelidade, porque é o que ele está falando aqui. Quando ele pede para você se afastar do caminho, olha só o verso 9 que forte. Para que não deis a outra a tua honra, Sim. nem os teus anos a cruéis. Isso é muito forte. Né? Ou seja, vai ter pessoas cruéis que vão roubar a tua paz, vão destruir a tua vida. Você está entregando isso de mão beijada. Por quê? Porque você não está conseguindo entender esse processo, está se precipitando demais, está seguindo um caminho que pode ser sem volta, porque ele fala sobre isso aqui. No versículo 11, ele ainda vai mais adiante, irmã Sim. Júlia. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Olha só, ou seja, o final deveria ser melhor do que o começo. Não é o que a Bíblia indica? Sim. Que o certo seria esse, você poder terminar os seus dias bem, com uma família formada, saúde, prosperidade, com a paz de Deus, servindo ao Senhor com alegria. Mas não, se você começa mal, vai terminar mal. Me diz uma coisa, se esse versículo 9 e o versículo 11 tem gosto doce, Nada. mas se esse futuro aqui é macio como azeite, Não quero pra mim, não. Sai fora, Ou se afasta seja, é desse uma caminho. fake news, né? Total. Isso aí. Propaganda enganosa, gente. Bom Sai enganoso desse isso. caminho. Do versículo 9 ao 14, que o pastor começou a ler aqui, vai falar sobre os prejuízos dessa pessoa que se envolve com a mulher imoral. Ele só falou sobre o versículo 9, de não entregar a sua honra. Quando fala sobre o casamento, né, em Hebreus 13, versículo 4, diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ou seja, casamento é lugar de honra. E o diabo, ele quer tirar essa honra, ele quer tomar essa honra de você. Muito cuidado com o prazer temporário, porque isso vai gerar uma consequência para a sua vida toda. E eu não digo só uma consequência de curto, médio e longo prazo, mas também de um prazo eterno. Não é Misericórdia. verdade? E emocional, porque no verso 12, ele indica isso. Que você vai gemer no fim, no verso 11, e no verso 12 ele fala: e digas, olha só, além de você gemer, você vai começar a pensar e dizer: como eu aborreci a correção. E desprezou o meu coração a repreensão. Quer dizer, eu poderia ter feito diferente e não consegui fazer. Faltou correção? Não, a correção foi dada. Mas ele aborreceu. Exatamente, ele desprezou. Ele desprezou. Exatamente. Então a pessoa ela vai criando também essa consciência pesada dentro dela. Ela cai em si, esse e desprezou, perdão, o e digas como aborrecia a correção. Ele pensa. Se ele falou, ele pensou. Ele pensou. Ele só cai a ficha dele depois que Pastor que Miguel, o fel chegou. O verso 13. O 13 fala isso? E não escutei a voz Dos dos meus ensinadores. Não é que não teve pessoa para falar. O líder de jovem falou. A dona Júlia falou no podcast. Vai falar no podcast de amanhã. O pai, a mãe, Falou. O líder de jovem. O pastor cansa de falar. o Espírito Santo. Melhor ainda tá falando. Só que a pessoa na hora do bem... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O não tem nada a ver é secretário do diabo. Dizem que é a frase que mais leva a pessoa. Pro Tem um inferno. portão lá só com esse nome, assim, É. ó. Pode ir O por aí. pessoal que entrou aqui só pelo nada a ver, nem por aqui, ó. Tá lá, né? Brilhando, né? Nada a ver. Cuidado. Letra em caixa alta. Em caixa alta, a gente fala aqui pra você agora, arrependa-se. Pelo amor de Deus. Arrependa-se enquanto há tempo. Pelo amor de porque Deus. existe uma bênção que está reservada para o casamento. Esse amor arrebatador, a gente vai ver isso desde o versículo 15 ao versículo 20, que essa bênção é para o casamento. E o diabo, ele investe pesado para que você desfrute disso antes. E aí se torna uma maldição. É verdade. Para que quando você se case, você não desfrute. Para que lá... Porque o que acontece muito, né? No namoro, fecha o olho, não vê defeito, não vê nada, vai lá e casa com a pessoa. E depois que casou e começa a conviver com os defeitos, aquilo que era desse tamanho, Ixi. fica deste tamanho. E aí o diabo faz você olhar só pra defeito também. Uma vez, irmã Júlia, eu até ouvi uma pessoa dizendo isso. Você quer namorar uma pessoa, você quer se envolver com uma pessoa, primeiro consiga achar pelo menos 3 defeitos. Porque se você conseguir enxergar 3 defeitos, você não está cego. Você não está cego pela paixão, porque todo mundo tem defeito.
Sim. No momento que você olha e vê perfeição em tudo, irmão. opa, não entra não. Aí você é um bobão. Não entra. Fecha aqui, eu vou falar pra essa pessoa. Aí você é um bobão. Um bobão e uma bobona. Porque se você tá jogando o seu futuro fora. Pastor Rangel, até desculpa cortar o senhor, mas eu fiquei até chateado. A pessoa que ela sabe... Catuquei, né? Catuquei, Não, né? me catucou com a vara curta. A pessoa sabe onde ela tá entrando. E outra, gente, o perigo é você perder a sua alma. Você perder o seu casamento é ruim, é horrível. Eu não casei ainda não, mas eu já atendi muitas pessoas que perderam o casamento, é horrível. Você perder os seus filhos é horrível. Agora eu ter que fazer o seu enterro. Pastor Rangel tem que fazer o seu enterro. Dona Júlia, Pastor Wallace Bibi tem que fazer o seu enterro. Sabendo que você perdeu a sua alma, aí, meu amigo, aí é desastroso. Sabendo que você ouviu uma palavra como essa, que o Espírito Santo salientou diversas vezes no seu coração. Aquilo que está latejando agora nesse podcast, a gente sabendo disso, o seu pastor sabendo disso, o Espírito Santo está chorando vendo você nessa situação aí. O Espírito de Deus, Pastor Rangel, tem sentimento e está triste. Tem muito sentimento. Fica triste. O jovem, ele é a força da igreja. Sim. O jovem tem que tirar a impureza do meio do povo. Quando Ananias e Safiras expiraram, pecaram contra o Espírito de Deus, enganaram o Espírito Santo, a Bíblia fala que não foram os anciãos. Sim. Foram os jovens que tiraram a impureza do meio do arraial. Você tem que tirar a impureza. Você não foi chamado para trazer impureza para o seu relacionamento, não. Ah, pastor, mas eu vim do mundo. Eu não consigo me controlar. Você não se controla agora, aí chega no casamento, Pastor Rangel, fica naquela assim... Não respeita também a esposa, Não respeita, né? A esposa. E temos que entender que os limites colocados, até por Deus, não é para o mal. Não. É para nos guardar, nos Exato. proteger. Quando se coloca uma cerca num precipício, é para que você saiba, se eu romper isso aqui, eu vou cair. Então, Deus, ele quando fala, ele avisa, é para o bem. E até entrando em programas anteriores aqui, Dona Júlia, se a senhora me permitir, o que está acontecendo aqui é o que diz lá em Provérbios capítulo 1, versículo 20. Por quê? A Bíblia fala lá, ó, a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Forte. Ou seja, não entrou ainda em você, mas está clamando. Deus está tentando falar, Deus está tentando avisar. Pelas ruas levanta a sua voz. Hoje existem igrejas abertas em todos os lugares. Aqui, Pastor Rangel. Aí, ó. Ó, aqui, ó. A palavra, a igreja que mais clama. Você vê vídeo, Sim. missionário fala, Não CJC fala. Não oportunidade de falta você. oportunidade. Não tem, não falta não. E olha só, nas encruzilhadas, o verso 21, no meio dos tumultos clama. Isso significa que durante toda decisão que você vai tomar, Deus tenta avisar. O Espírito Santo tenta advertir, seja boa ou ruim. As entradas das portas, no coração e na cidade profere suas palavras. Aí ele vem, verso 22, até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecerei o conhecimento. Aí ele fala, convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. E aí depois você em casa continua lendo, que vai ficando até um pouquinho mais tenso aqui o aviso. Mas onde eu quero focar? Em todo momento a sabedoria está tentando falar com você. Forte. Sim. Em todo momento o Espírito Santo, de alguma forma, Pastor Miguel, Irmã Júlia, está tentando te livrar a tua cabeça do mal, livrar você do caminho errado. Agora, tem voltando para onde a gente está, tem a questão do orgulho, porque a Bíblia fala no capítulo que estamos, 5, inclina os seus ouvidos. Se você for orgulhoso e não aceitar, não tem como nem Deus te ajudar. Sim. Porque Deus, ele é educado. Isso é interessante. E para a gente encerrar aqui, Sim. que já estamos com o tempo escasso, no versículo 21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele aplana todas as suas carreiras. Deus tem o conhecimento de todas as coisas. 22, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, ou seja, o pecado é uma prisão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da loucura, olha aí, Loucura, falta de sabedoria.
Exatamente, pastor. Ou seja, ele andará errado, o caminho dele é tortuoso. Então, assim, a gente vai finalizar o capítulo de Provérbios, capítulo 5. E quantos ensinamentos? Olha, deixa esse caminho. Você não quer viver preso pelo pecado, preso e dominado pelos seus desejos. Olha o fim que teve Sansão. Você certamente não deseja isso para a sua vida. Mas antes de encerrarmos, eu queria aqui ler o comentário, a participação do missionário R.R. Soares acerca do capítulo 5 que estudamos hoje. E ele diz assim: Salomão apresenta claras advertências contra o adultério e o engodo que ele advém, e mostra que a mulher sem pudor sabe bem como atrair e enganar. Entretanto, no contexto bíblico, a mulher adúltera pode referir-se tanto a um ser humano do sexo feminino que se dá à infidelidade conjugal, quanto a uma filosofia religiosa que não é fiel à sã doutrina. A filosofia deste mundo, em sua apresentação, surge toda enfeitada, como se fosse uma mulher bonita e agradável. No entanto, quem se entrega a ela descobre que nada daquilo que oferece é verdade. Com seus enganos e por não falar a verdade, a filosofia do mundo faz com que muita gente se apegue a ela, pois o seu paladar é convidativo, mas ela é filha de Satanás, por isso tenta enganar as pessoas, e não são poucos os que caem no seu charme diabólico. Olha só que conselho precioso e forte que o missionário trouxe aqui para acrescentar no estudo de Provérbios 5. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E muito obrigada a você de casa que nos acompanhou até aqui. Tenho certeza que muita coisa hoje foi aberta, né? O entendimento foi aberto para você. E se você estava numa cilada, se afaste, corra, vá pelo caminho da sabedoria. E dever de casa, já estude Provérbios 6, para que amanhã a gente possa aqui ser muitíssimo abençoado através das revelações desse capítulo. Muito obrigado, pastor Miguel, lá da IGD Rocinha. Muita luz para a Zona Sul, muita luz para a Zona Norte, muita luz para a Zona Oeste. Muita luz. E muito obrigado, pastor Rangel. Amém. Estamos aqui à disposição e sempre consultando a Bíblia, porque é o manual da vida. Exatamente. Pessoal, nós ficamos por aqui, Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E aí, você curtiu esse estudo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom? E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.